E aqui damos início a mais uma edição de Guimarães em Debate, às sextas-feiras, às 21 horas, nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães, uma análise da atualidade política, económica e social do Concelho de Guimarães, esta semana com Francisco Teixeira, Mariana Silva e Carlos Canas Amorim, que nos próximos 55 minutos vão olhar para o que de mais importante aconteceu na última reunião da Câmara Municipal de Guimarães. Senhora dos seus bem-vindos, estamos em tempo de grandes novidades, trazidas pela última reunião da Câmara Municipal de Guimarães, uma agenda, enfim, normal, igual ao habitual, mas em que o ponto 16, se destacava nitidamente dos demais. Estava em causa a aquisição por parte da Câmara Municipal de um prédio que pertence ao património da Taipas Turitermas. Ora, foi a partir desta, enfim, de um ofício enviado pela Taipas Turitermas à Câmara Municipal, dando-lhe conta de algumas dificuldades que estava a sentir em satisfazer os seus encargos financeiros, que o assunto foi trazido à última reunião da Câmara Municipal de Guimarães. Domingos Bragança, quer durante a reunião da Câmara Municipal, mas sobretudo no final da reunião, em declarações aos jornalistas, falou daquilo que são, a meu ver, os 4 aspectos que estão aqui em causa. Sobre a origem do problema, Domingos Bragança disse que falhou a comparticipação dos fundos europeus no financiamento das obras dos banhos novos. A gestão da Taipas Turitermas confiou que o investimento nos banhos novos, a requalificação, continuo a dizer que está muito bem feita, iria ter uma comparticipação financeira de apoios europeus bastante maior. E isso falhou. Depois, quando faz um investimento no ginásio desportivo, no pavilhão ginásio desportivo, e eu entendo que esse investimento não deveria caber à Taipas Termal. É a propriedade deles, de facto. É bom que se entenda. O pavilhão ginásio desportivo e o parque campismo é propriedade da Taipas Turitermas. Mas esse investimento é de natureza claramente municipal. Ora, estes problemas financeiros que enfrenta a cooperativa Taipas Turitermas teve do lado do Presidente da Câmara um anúncio que constitui, de alguma forma, algo de surpreendente e uma certa novidade. Porque, de facto, Domingos Bragança lançou a possibilidade de se fazer uma concessão a privados. E também aventei já, em sede da Assembleia Municipal, de que esta possibilidade também poderá passar por uma entrega. O concessionário é a Câmara, através, ou melhor, o concessionário, o concedente é a Turitermas, porque é a proprietária dos bens, e a Taipas Termal poderá, como concedente, concessionar determinados bens ao setor, a um concessionário ao setor privado. Eu admito todos os cenários. Ora, esta proposta, apesar de ter sido aprovada pela maioria dos vereadores do Partido Socialista na Câmara Municipal de Guimarães, não representa uma solução para o problema, já que esta proposta tem de merecer o visto do Tribunal de Contas, o que é algo que será um processo que se afigura trabalhoso e relativamente complicado. Mas isto não significa que esta proposta que veio à Câmara hoje não tenha que ser aperfeiçoada. No diálogo que vamos ter com o Tribunal de Contas, nós vamos ter um diálogo com o Tribunal de Contas. Porque o Tribunal de Contas irá apresentar, com certeza, muitas dúvidas a esta proposta. Ela irá ser, obviamente, respondida a essas dúvidas por parte do Tribunal de Contas expectáveis, e nós vamos argumentar, contra-argumentar, no sentido de corresponder àquilo que o Tribunal de Contas nos possa requerer para dar o visto. Finalmente, o último aspecto que importa relevar sobre estas declarações de Domingos Bragança no final da reunião aos jornalistas e que tem a ver com a responsabilidade, de quem é a responsabilidade de se ter chegado onde chegou. E Domingos Bragança disse, e cito, ela está a ser assumida por parte de quem lá esteve. Do resto da responsabilidade política, ela está a ser assumida do ponto de vista de quem lá esteve. Nós percebemos isso. Quanto a isso, não há problema nenhum. Agora, está a ser assumida. Agora, é bom que se perceba que o vereador preside às cooperativas, depois, ele preside um órgão de administração que tem Conselho Fiscal, tem Assembleia Geral e tem Assembleia Geral dos Cooperados.
Um conjunto breve das declarações proferidas por Domingos Bragança em conversa com os jornalistas no final da reunião da Câmara Municipal de Guimarães, servindo nós aqui dos depoimentos escolhidos pelos nossos colegas do Reflexo Digital. Ora, minhas senhoras, meus senhores, minha senhora, meus senhores, aqui chegados, grandes novidades nesta última reunião da Câmara Municipal de Guimarães. Carlos Caneja Amorim, como é que olhaste para esta reunião e de algumas das novidades que daí vieram? Muito boa noite a todos. António, julgo que não estarei a elaborar em erro se disser que possivelmente de todas as temáticas que abordamos aqui neste programa ao longo dos tempos, este talvez seja aquele que mais sério em termos de peso político e em termos de responsabilidade política. As afirmações que acabamos de ouvir do Sr. Presidente da Câmara, importa fazer uma interpretação, como dizer, da oposição, digamos. Em vez de ser uma interpretação autêntica por parte de quem tem o poder, façamos uma interpretação por parte da oposição das palavras do Sr. Presidente. O que é que nos diz o Sr. Presidente? A responsabilidade é da gestão. A responsabilidade é do vereador da área desta régia cooperativa. Não posso deixar que me sinta perplexo, António. Perplexo porque é a própria lei, é o próprio Código Cooperativo que regula as régias cooperativas que o diz que a representação da pessoa coletiva pública é através do Executivo e, portanto, o Executivo na sua globalidade e não através apenas e só do vereador da área. Porquê? Porque, manifestamente, o Dr. Domingos Bragança não quis assumir a responsabilidade política de algo que é gravíssimo. E que, inclusivamente, foi devidamente argumentado, quer pelo Bruno Fernandes, quer pelo Ricardo Araújo, que, de uma forma absolutamente transparente e frontal, disseram ao Sr. Presidente que a gravidade da situação, de facto, merece a censura absoluta e integral por parte do partido da oposição. Não é menos e só a questão de termos votado contra. É a questão da censura absoluta e total, que inclusivamente poderia levar, fosse este o regime legal das autarquias locais igual ao que nós temos a nível das legislativas, colocar a hipótese eventualmente de uma censura efetiva até na própria Assembleia. Nas autarquias não há essa possibilidade, porque os órgãos executivos não podem ser afastados com base na aprovação de uma moção de censura, mas, de facto, é um tema demasiado grave. Até a questão de o Sr. Presidente da Câmara não assumir para a Câmara Municipal a responsabilidade política pelo que ocorreu, é também ele mais um argumento a favor do reforçar da nossa censura. É importante, António, se me permite, porque, de facto, provoca alguma sensibilidade e no sentido de alguma irritação, porque o que me pareceu evidente, até pela forma como ocorre agora este problema, e pela forma inclusive, repare que o Sr. Presidente da Câmara diz: nós já sabemos que o Tribunal de Contas não vai aceitar isto. Mas nós depois vamos dialogar com eles. É a mesma coisa que meter um processo em tribunal e dizer: o juiz não vai aceitar nada do que eu estou a meter. Mas eu depois vou explicar ao juiz melhor. Porquê é que o Presidente da Câmara não esperou alguns meses para preparar melhor isto e apresentar, pelo menos no plano formal, este processo como devia ser? Eu tenho uma teoria que eu vou partilhar com os meus companheiros de debate, porque eu não posso nunca dizer aquilo que penso e aquilo que sinto. Eu olho para esta temática antes como questão prévia de que, inclusivamente, era uma espécie de armadilha lançada à oposição no sentido de nós nos envolvermos nas eleições internas para a Conselhia do Partido Socialista. Para quê? Aparentemente haveria o interesse de o PSD se focar apenas e só em Ricardo Costa, o que não me parece, e o PSD esteve muito bem, a nossa variação esteve muito bem em perceber que o que importa aqui é a responsabilidade do Executivo Camarário. A responsabilidade aqui é apenas e só, inclusivamente, do Sr. Presidente. O Sr. Presidente nomeou representantes dos órgãos sociais. A Câmara Municipal tem 94% da cooperativa.
Portanto, a Câmara Municipal, no fundo, tem o poder definitivo na cooperativa. A Câmara Municipal aprova as contas da cooperativa. Lá atrás, porque o PSD em Guimarães, eu pedindo aqui ajuda a dois príncipes da filosofia, que é o Gil Deleuze, escreveu o Anti-Édipo. E em Guimarães o PSD vai ter que ser o Anti-Sísifo, porque nós vamos nos cansar de estar sempre a carregar a rocha até lá acima, mas o nosso cansaço não nos vai impedir de levar a rocha para o outro lado. Porque, de facto, nós temos que ser muito resilientes e muito fortes, porque, mais uma vez, o PSD teve razão. Lá atrás nós sinalizámos esta situação. O PSD, atenção, convém também esclarecer quanto à questão da Taipas Turitermas. O PSD, quanto à questão termal, é indiscutível que tem que haver um apoio camarário, é indiscutível que há ali uma centralidade, há ali uma questão identitária de Caldas das Taipas, que deve haver o apoio à parte termal. Agora, todas as outras dimensões e competências que foram assumidas, quanto a pólios desportivos, quanto a piscinas, quanto a tudo demais, foi, inclusivamente, é assumido pela Câmara Municipal na proposta que leva à reunião de Câmara, em que, de facto, diz que a Taipas Turitermas nunca deveria ter assumido este tipo de responsabilidades, vai ter de frente com aquilo que o PSD sempre disse. O PS, em Guimarães, construiu uma junta paralela. Como disse bem Bruno Fernandes, construiu-se uma junta paralela que fez concorrência à própria junta de freguesia que existia, que era do PSD, tendo por objetivo um dia conquistar essa junta de freguesia. No plano político, o PS teve esse sucesso e agora vê-se o custo que é suportado por todos os contribuintes vimaranenses. Foram 5 milhões, é um striptease de empréstimos, são 5 milhões de euros em empréstimos. E agora, inclusive, propõe-se adquirir os imóveis que, pelos vistos, não deviam estar sob a alçada da Taipas Turitermas por mais 2 milhões, em que, inclusivamente, nem se preveu que essa aquisição era livre de ónus e encargos. Só depois é que se vai comunicar ao Taipas Turitermas que o pagamento desses 2 milhões é necessariamente para a liquidação das hipotecas que incidem sobre os mesmos. E, portanto, não podemos deixar de dizer a nossa mais veemente revolta, é uma palavra forte, mas tenho o que a dizer, por toda esta narrativa que era manifestamente previsível e que de facto não surpreende ninguém, inclusivamente nem surpreendeu só o Sr. Presidente da Câmara, porque pela forma até como a reunião decorreu, ele parece que de facto já adivinhou, mas a culpa é da gestão e não do Executivo. Mariana Silva, surpreendida com este anúncio feito na reunião da Câmara Municipal? Eu depois de tantos anúncios não estou muito pouco surpreendida, não é? Isto é o anúncio do teleférico, isto é o anúncio do estudo cultural, isto é o anúncio da Capital Verde, isto é agora o anúncio de que se vai resolver realmente aqui as contas da Turitermas definitivamente ou não, não é? Porque aquilo que nós estamos a assistir é a uma dívida de 5 milhões à banca, não é? E aquilo que a Câmara se compromete é a dar 2 milhões por estas estruturas físicas. Mas esta história tem barbas, não é? Esta história é antiga e eu até, o caro Carlos Caneja deu-lhe aqui um tom sério e é realmente uma situação séria, porque é do dinheiro dos municípios que se trata, porque é de um investimento que a Câmara vem fazendo há anos e merece esse tom sério, mas eu vou-lhe dar um tom mais irónico, que é o tão amigos que eles eram, não é? Tão amigos que eles eram todos. Quem? Todos aqueles que estão envolvidos nesta situação. E que o Carlos até finalizou a sua intervenção quase a dizer isto, não é? Que é esta questão de isto foi anunciado, era sabido que ia acabar assim, mas alguém permitiu que se fizessem aqueles investimentos com a certeza de que alguém garantia que aqueles investimentos seriam pagos. Exatamente. Foi isto que aconteceu. E por isso, se há aqui uma luta de poderes e que foi sempre apadrinhada, digamos assim, por o seu Presidente da Câmara e por o Executivo, não é? PS, que está lá há 34 anos, por isso, se calhar, o seu Presidente tem razão. Há que assumir responsabilidades e esperemos que o Sr. Presidente assuma as suas também, não é? E por isso... Exatamente, mas vai assumir ele com o tempo, se calhar chega lá. Por isso, ele tem que assumir as suas responsabilidades também. Porque quando se faz o polidesportivo, por exemplo, que é uma estrutura caríssima, já a Turitermas tinha problemas económicos.
E quem é que permitiu que aquela estrutura fosse construída? Já com uma visão de que vamos lá em frente, porque depois alguém há de resolver este problema, para medirmos aqui poder de quem é que está a desenvolver as taipas. Ou seja, quem tinha a justificação para desenvolver as taipas, que era a Junta de Freguesia, não o fez porque não tinha o apoio do município. Isto é claro. E é claro também nos últimos tempos, porque o Sr. Presidente da Câmara disse há pouco tempo na Assembleia Municipal que as taipas nunca tiveram tantas obras. Então, as taipas nunca evoluíram tanto. Comungas de uma certa corrente de opinião que diz que a taipa Toritermas era um instrumento para a conquista do poder autárquico? Mas eu acho que agora não há dúvidas, não é? Agora não há dúvidas de que foi um instrumento. Só que foi um instrumento caro. E foi um instrumento caro não para o bolso do PS, mas um instrumento caro para o bolso dos bimaranenses. Mas e a por afirmação isso... do Presidente da Câmara, quando diz que os equipamentos estão feitos e bem feitos e representam uma mais-valia para a vila, não deve ser tido em consideração neste momento? É tido em consideração, claro, porque as taipas têm todo o direito àquele desenvolvimento, àquelas estruturas, como tem qualquer freguesia de Guimarães, que tem direito a que a sua freguesia esteja desenvolvida e que dê respostas às pessoas que lá vivem. O polidesportivo. Vamos lá ver. Nós não podemos estar aqui a dizer que uns têm mais direito do que outros. A obra pode não ser adequada ao financiamento e à sustentabilidade financeira que a Toritermas tinha e que continua a ter, porque já dependia... Eu estou a dizer em termos de ganhos para a população. Exato, mas isso é outra questão. Mesmo as termas, se calhar, não sei se a população foi lá usufruir das termas, não é? No seu papel social como deveria ter. E por isso a questão é que há muitas coisas, há muitos outros temas à volta desta situação, há muitas outras questões à volta desta situação e aquilo que deveria ter acontecido não era esta surpresa que tivemos na segunda-feira na reunião de Câmara, aquilo que deveria ter acontecido era o Sr. Presidente assumir a sua responsabilidade e dizer que vai-se fazer um estudo sobre todas as estruturas da Toritermas, perceber qual delas é que tem lucro, qual delas é que pode realmente evoluir, o que é que está aqui de errado nesta gestão nos últimos tempos, porque pode ser apenas aqui uma gestão má do ponto de vista até da estratégia, de publicitar aqueles espaços, de trazer para ali mais gente. E o estudo definiria que a estrutura X dá lucro, a estrutura Y não. E precisamos de olhar para aqui, para isto de uma situação com olhos de ver. Não é agora, de repente, chegar com uma conclusão de que compra o parque de campismo e o polidesportivo e fica tudo resolvido, porque não fica quem paga os outros 3 milhões. A Câmara vai continuar a financiar a Toritermas naquilo que não se tem visto que é o seu papel social e que é preciso que continue a ter essa força de papel social. A questão é, a Câmara vai continuar a tapar buracos e depois a Toritermas fica sem património e a Câmara continua a tapar buracos? Temos que perceber o que é que vai acontecer no futuro. Vamos perceber isso, certamente estamos cá para perceber isso, porque por agora imagino que o Francisco Teixeira deve estar impaciente para entrar no debate. Não, nem por isso, embora, antes de mais nada, boa tarde a todos e a todas, nem por isso... Não te estimula este assunto? Enfim, não estimula muito, porque ele é relativamente claro. Eu acho que a oposição, as oposições, mas particularmente o PST, esteve, por altura desta reunião da Câmara, mesmo um entusiasmo precoce relativamente ao período eleitoral e quis inventar aqui um número solsticial suscetível de impressionar não sei quem. Os taipenses não vai entusiasmar com certeza, porque o que o PST diz é que, o Bruno Fernandes diz, por exemplo, é que o PS está a desbaratar o dinheiro dos vimaranenses ao fazer aqueles equipamentos através do mandato político da Câmara junto de taipas e termas, nomeadamente o polidesportivo, nomeadamente a recuperação dos banhos velhos, dos banhos novos, e acha que isto é um desbaratar de dinheiro. A própria Mariana disse que isto é um instrumento caro para o bolso dos vimaranenses. Eu não disse isso. Citei rigorosamente. Eu não disse isso. Desculpa, Mariana. Rigorosamente. Instrumento caro para o bolso dos vimaranenses. Há de facto aqui algumas confusões de base. Vamos ver. A oficina gera o Centro Cultural de Ilhaflor, gera o CIAS,
Centro Cultural Zé de Guimarães, gera a Casa da Memória. Imaginem que a oficina tinha sido a oficina a mandar construir estes equipamentos. Certamente que neste momento a oficina teria uma enorme dívida que teria que ser resolvida de alguma maneira pela Câmara Municipal de Guimarães. Imaginemos que a Tempo Livre era proprietária e tinha mandado fazer o multiusos de Guimarães. Imaginem a dívida que o Tempo... E tinha mandado fazer as piscinas e as pistas de atletismo Gêmeos Castro. A dívida, o passivo monstruoso que a Tempo Livre teria. Francisco, mas seguindo o teu raciocínio... Ainda não acabei. Mas só esse aspecto do património imóvel, porquê é que é assim então nas taipas turitermas? É exatamente isso. É bom que as pessoas percebam o seguinte. Enquanto que, por exemplo, no resto da cidade, e particularmente no centro da cidade, o modelo da Câmara Municipal de Guimarães foi de construir os equipamentos, que são obviamente deficitários, que são obviamente socialmente rentabilizados e não economicamente rentabilizados, e dar a sua exploração às cooperativas, nomeadamente à Tempo Livre, ou, por exemplo, à oficina. O modelo encontrado, por razões históricas, por razões que têm a ver com a constituição da Junta de Turismo das Taipas, ainda da Comissão de Melhoramento das Taipas, que vem de 1926, que se consolida em 1935 e que constitui um núcleo identitário para a própria gestão da vida social e política das Taipas, o modelo que se encontrou nas Taipas foi que fosse a própria Taipas Turitermas a financiar, a construir e a financiar aqueles equipamentos. E o que ocorreu foi que justamente há 2 anos, sensivelmente, corrigir-me-ão, as Taipas Turitermas propôs à Câmara, a administração das Taipas Turitermas propôs à Câmara, a Câmara propôs às Taipas Turitermas e encontraram-se no sentido em que fazer justamente uma injeção de capital junto das Taipas Turitermas para que pudesse haver a realização e a consolidação da dívida e a realização destes equipamentos. Ora, o Tribunal de Contas não deixou. O Tribunal de Contas não deixou e a Taipas Turitermas teve que fazer ela própria os empréstimos bancários. E foram esses empréstimos que se consolidaram naqueles equipamentos, que são equipamentos ao serviço dos taipenses, como os equipamentos do centro da cidade são ao serviço da totalidade dos guimaranenses, que faz com que a Taipas Turitermas tenha uma enorme dívida e a oficina não tenha dívida e a Tempo Livre, por exemplo, também não tenha dívida. Porque não foram eles a fazer os equipamentos, apenas os exploram. Mas, Francisco, reconhecerás, e a própria Câmara disse várias vezes, que o polidesportivo deveria estar sempre no âmbito da Câmara Municipal, nunca deveria estar na cooperativa. Mas então, quem decidiu, porque decidiu? Não, quem decidiu foi a Câmara de Guimarães. Porque é a Câmara de Guimarães que é o acionista de 95% das ações que na prática funciona como uma espécie de sociedade anónima da Taipas Turitermas. Portanto, a gestão estratégica da Taipas Turitermas, como da oficina, como da Tempo Livre, como da Vitros, etc., é da Câmara Municipal de Guimarães através de um vereador ou de uma vereadora que são colocados lá para gerirem os interesses municipais. E, portanto, a certa altura, a Câmara decidiu estrategicamente. Foi a Câmara que decidiu. Através... O acionista... Então tem encontrado o responsável. O acionista... Não, o responsável... Foi a Câmara de Guimarães. Não, já encontramos o responsável. O responsável pela realização do polo desportivo, da recuperação dos bairros velhos, da recuperação dos bairros novos, da recuperação das piscinas das Taipas, é a Câmara Municipal de Guimarães. É o responsável. E é muito bem o responsável. Porque foi uma qualificação de enorme qualidade da Vila das Caldas das Taipas. Imaginem o que era as Caldas das Taipas hoje se não houvesse um investimento que foi feito nos banhos novos, no equipamento termal, se não fosse o polo desportivo, se não fosse o investimento que foi feito no parque de campismo, o investimento que foi feito nos equipamentos desportivos, nomeadamente nas piscinas. Imaginem o que seria as Taipas sem isso. Seria um deserto. E justamente o que se achou na altura é que deveriam ser as Taipas Turitermas a fazerem estes equipamentos. Ora, estes equipamentos criaram um passivo e portanto, criaram um ónus bancário sobre as Taipas Turitermas, mas o que está em causa nas Taipas Turitermas é apenas uma questão financeira e rigorosamente mais nada. Eu quero dizer aqui aos meus colegas de painel e a quem nos está a ouvir que deviam ler os estatutos das Taipas Turitermas, que no seu artigo 3º, quanto ao seu objeto, se diz expressamente, que as Taipas Turitermas têm por objeto, sublinho, principal, a recuperação e reativação da gestão dos estabelecimentos termais, a gestão das piscinas do parque de campismo,
a gestão dos equipamentos termais e turísticos que venham a ser considerados necessários para o desenvolvimento das taipas, turitermas, e desenvolver atividades de natureza sociocultural e de ocupação de tempos livres. Isto está nos estatutos, no objetivo principal das taipas turitermas. Portanto, não me venham dizer que não faz parte do objetivo principal aquele equipamento, nomeadamente o equipamento do pavilhão que lá foi construído. Aliás, para quem conheça... Porque está contido no objeto dos principal, estatutos. claro. Mas não significa que, de facto, esse objeto esteja bem definido. Sim, mas isso é outra coisa. Bom, mas a questão, a discussão não é se o objeto está bem definido. A questão é se faz parte ou se não faz parte do objeto. Quem aprova os estatutos? A questão... Não estou a perceber. Vamos a ver. A questão é se Quem faz... fez e aprovou o estatuto? Foi a Câmara. A questão... Naturalmente, mas o estatuto é este. O objeto é este. Portanto, não me venham dizer que há um desvio do objeto. Porque não há. Porque isto está expressa e literalmente consignado no objeto principal das taipas turitermas. E deve dizer-se que isto nem sequer é novidade. Nem sequer tem a ver com a maioria absoluta ou longínqua do Partido Socialista. Na própria genealogia e na história das taipas turitermas e na genealogia da zona turismo, não, da zona termal das taipas, que antecedeu as taipas turitermas, da organização turística que antecedeu as taipas turitermas, a gestão de equipamentos desportivos e turísticos sempre fez parte. Aliás, sempre fez parte e sempre foi excepcionalmente acarinhada pelos cidadãos da própria vila. A construção daqueles equipamentos desportivos, no passado e no presente, ajudou a que as taipas tivessem alguns dos melhores equipamentos do Concelho de Guimarães, qualificando enormemente a vida dos seus cidadãos à imagem de outras qualificações que se fazem noutros locais do Concelho de Guimarães. E é inaceitável que me venham dizer que há aqui um desperdício, ou como diz o Bruno Fernandes, num arrobo um bocado meteórico, que se anda a desbaratar o dinheiro dos vimaranenses, quando o que se anda a fazer é investir junto dos vimaranenses. Porque se fosse a Câmara a investir, se fosse a Câmara a fazer isto, à contrária daquilo que é a tradição das taipas turitermas, do equipamento turístico das taipas turitermas desde a Primeira República, se fosse a Câmara a fazer este passivo, não existia. Este passivo simplesmente não existia. Porquê que não fez? Este passivo estava internalizado. Porquê que não fez como fez no centro da cidade? Eu respondo porque é que não fez. Quando a Turiterma já tinha dívidas. Eu sei que tu queres fazer uma pergunta retórica, mas eu quero-te responder mesmo. Não fez, porque não é essa a tradição das taipas turitermas. Porque as taipas turitermas... É por tradição. Se é por tradição. Isso é por objeto, estamos bem. Se é por tradição, é por objeto. Exatamente. Estamos bem. Estamos, sim, senhor. Conhecer a história. Estamos com uma dívida. Para perceber como a Câmara tem dívida quando fez os multiusos. Exatamente. E acrescentamos mais uma. Como a Câmara tem dúvida quando fez o Teatro Jordão. Então podia fazer este e ficava com a dívida na mesma. E eu concluo. Ou seja, a Câmara fez dívida para o Teatro Jordão, para o multiusos, para o CIAS, para a Casa da Memória, e não pode a Câmara fazer dívida através das taipas turitermas para fazer um pavilhão de ginásio desportivo. Dívida por dívida fazia a própria Câmara. Sim, mas não é essa não envolvia a turitermas. Não foi essa a tradição de 100 anos. Mas a tradição pode levar o seu lado termal, que é o mais importante, à falência. É o que a tradição vai levar. A tradição e a história e a identidade das taipas fazem com que justificam este investimento. Justificam este investimento e esta qualificação. Argumento, não vinha à espera deste. A minha questão, pois não, isto é a malta tem que se preparar. Agora é que eu estou surpreendida. É com a tradição. Não, a tradição faz sentido. É verdade. A tradição, ser justificação para dívida... Não, desculpa, isto não é ontem. A Câmara tem dívida. A Câmara faz dívida para fazer o Teatro Jordão. Faz dívida para fazer o CIAS. Também faz dívida para fazer os equipamentos nas taipas através das taipas turitermas. Tentou resolver o problema através do aumento de capital e estava o assunto resolvido. Sem nenhum problema. Não foi possível. Falo através da tentativa de comprar parte dos equipamentos. E ao contrário do que diz o Carlos, não é verdade que o Presidente da Câmara tenha dito que já sabemos que o Tribunal de Contas não vai aceitar. O que o Presidente da Câmara diz é que admite que o Tribunal de Contas possa pôr algumas reservas e se o Tribunal de Contas puser reservas
como põe muitas vezes a muitos equipamentos. Iremos conversar no sentido de os esclarecer. Portanto, não é verdade que o Presidente da Câmara tenha dito que o Tribunal de Contas, à partida, não concorda com esta metodologia. E o Francisco Teixeira passou a vez ao Carlos Carrasco Amorim. Porque Carlos Carrasco Amorim, independentemente dos comentários que faças aquilo que disse o Francisco Teixeira ou a Mariana Silva, também gostava de ouvir sobre uma outra questão, que é aquilo que foi, pelo menos para mim, uma novidade que não estava à espera, da eventual concessão. Isto é só surpresas, António. Isto é só surpresas. Mas a maior surpresa que eu tive foi esta agora de Francisco, com esta visão festiva, da forma como histórica, queres tu dizer? Esta visão festiva do Francisco, de facto, é extremamente surpreendente, porque olhamos para a história de uma forma factual, a meu ver, como é lógico, não é? Porque o que é evidente, inclusive Francisco, está feita sobre o assunto, não é a meu ver, nem a teu ver. Francisco, mesmo a aceitar por válida a tua posição, que eu estou totalmente de desacordo, mesmo assim ainda haveria 3 milhões por justificar onde estão. Mas o que é surpreendente, Francisco, é que... Não, já se sabe onde eles estão. Estão os equipamentos. Não, os equipamentos são 2 milhões, Francisco. Não, que é quanto a Câmara Municipal vai pagar. Desculpa. A Câmara vai pagar 2 milhões para estes equipamentos, mas os outros 3 milhões é nos outros equipamentos. Eu bem sei que queres que a conversa vá para aí, mas não é aí que eu quero falar. Não sei onde estou. Se tivessem desaparecido 3 milhões de euros... Todos nós sabemos... O dinheiro está nos equipamentos. Está nos equipamentos que não foram amortizados. Claro que não foram amortizados. Porquê? Porque foi construído, Francisco, que esta é que é a pura das verdades. Até os socialistas o assumem, mas não o podem dizer. Que é o que foi feito aqui, basicamente, Francisco... As fontes anónimas não credibilizam lá muito o teu raciocínio, Carlos. Francisco, o meu raciocínio, quem nos está a ouvir, que o valide. E que o critique, quem entender por bem. É absolutamente indiscutível, a meu ver, que o que foi feito aqui não é só, como a Mariana pode ter dito, de que é custoso. Não, isto é ruinoso, o que foi feito. Mas porquê que é ruinoso? Repito e passo a explicar. Isto muito bom. Como o Sr. Presidente da Câmara, inclusive, disse, quem contraiu estes investimentos não colocou a hipótese que deveria ter colocado, como um homem médio faria, de que não havia dinheiro para pagar as prestações que se venciam. E isso é absolutamente inaceitável. Isso é politicamente irresponsável. Isso não é verdade. Porque isso não é verdade. Francisco, isso não é verdade. Se não permites, Francisco foi o próprio Presidente. Não, desculpa. É verdade absoluta aquilo que eu estou a dizer. É verdade absoluta. É absoluta porque eu estive na reunião de Câmara, Francisco. Eu fiz questão de estar presente. O Sr. Presidente da Câmara disse, passa assim, deixa-me concluir, por favor. O Sr. Presidente da Câmara disse que, infelizmente, as verbas que são geradas na cooperativa, na régia cooperativa, não são suficientes para liquidar os empréstimos pendentes. E esta oficina são? Francisco, e a doutora Flor são suficientes são, de acordo com as verbas que dão da concessão, a indemnização compensatória, são suficientes. Só que, Francisco, não há amortização dos equipamentos. Francisco, eu sei que não gostas do que eu estou a dizer, mas deixa-me dizer. Não tem uma correspondência com a realidade. Francisco, deixa-me dizer, como eu te digo, Francisco, eu fiz questão de estar presente na reunião de Câmara. Sim, está bem. Fiz questão precisamente da reunião de Câmara porque quis aprovar aqueles... porque era um tema tão sulfúrico e tão hipersalínico que eu fiz questão, como as águas termais o são das taipas, fiz questão de ouvir o Sr. Presidente de Câmara. O Sr. Presidente de Câmara fez questão de dar os recados. A gestão não precaveu que as verbas que eram geradas pela Regi não iam permitir liquidar os valores do empréstimo. E, portanto, porquê é que aconteceu tudo isto? Nós já o sinalizamos lá atrás no PSD, percebes? Por isso é que eu entendo que a responsabilidade, ao contrário do que o Sr. Presidente da Câmara queria, a responsabilidade é apenas e só da autarquia, do Executivo. Não vamos aqui ir em perseguição e ajuda noutras guerras, porque o PSD foca-se no interesse municipal. E o que se passou aqui foi que construiu-se uma junta paralela. Esta é a verdade que eu não quero ouvir. Esta é a verdade dos factos, a meu ver, como é que até os factos têm visões polissémicas. A questão é, e com a construção desta realidade, conseguiram, após várias tentativas, que o PSD perdesse esta junta para que o PS ganhasse. O ganhar desta junta de freguesia por parte do PS
Foi feito à custa do erário público, como agora se está a demonstrar, como agora é patente, e ao contrário do que tu dizes, Francisco, veremos o que é que os taipenses acham de tudo isto. Porque os taipenses, como tu sabes, com a sua identidade bem presente, não sei se vão achar muita piada, inclusive uma parte Tu achas ruinosa. Tu achas ruinoso que se tenha consolidado para aquela identidade. A gestão. Mas a gestão faz parte de equipamentos caros concluir, por favor. que foram a favor da terra. Coisa mais normal do Francisco, mundo. quando digo ruinosos, não é no sentido de foi intencional. Atenção, eu estou a dizer, é factualmente ruinoso. Não são nada ruinosos, Então, se desculpa. tu, em termos de exercício, não consegues fazer face ao serviço da dívida, mas isto ao foi- contrário ok, daquilo que ok. dizias lá atrás, que as Se me receitas permite. iam ser suficientes, Ok, constatou-se se me permitires. que, de facto, os investimentos foram mal feitos numa lógica das receitas que estariam ao serviço da dívida. E, portanto, todos nós percebemos qual foi o objetivo. Parabéns ao Partido Socialista, que teve sucesso na parte política, na parte financeira, como tu disseste bem, isto é só apenas uma questão financeira, pois é, mas sabes quem paga? É os vimaranenses. Pois é, os vimaranenses, como paga a oficina, como paga a tempo livre, não é diferente, é exatamente igual. Quem paga isso são os vimaranenses a favor daqueles equipamentos. É preciso que isto fique claro. Não é diferente, Mas igualzinho. tanto Francisco Mongal estão-se a esquecer de uma coisa que o Presidente da Câmara assinalou, não com a amplitude que ele dizia, que tem a ver com a comparticipação dos fundos europeus que não atingiram o nível que estava à Eu depois espera. quero responder mais sustentadamente ao Carlos, mas presumo que a Mariana Queríamos ouvir a Mariana tem também. a oportunidade dela. Exatamente, e isso também nos deixa surpreendidos, não é? Porque isto é só surpresas, até porque o Sr. Presidente da Câmara farta-se de dizer e diz frequentemente nas Assembleias Municipais que se há coisa que ele sabe é concorrer aos fundos europeus e se tem experiência, e a nossa cidade demonstra isso, é que existe experiência neste Executivo e naqueles trabalhadores de concorrer a estes fundos europeus. Por isso, ficar surpreendido porque afinal falharam. Quando... E ele disse que a gestão da Taipas de temas falhou na obtenção de subsídios. Por isso, há aqui responsabilidades. Lá estamos nós outra vez com as responsabilidades. E ficar assim tão admirado por os fundos europeus falharem, havia aqui este risco também. Por isso, havia riscos sempre, de todos os lados. A tradição pode justificar muita coisa, mas agora a tradição justificar o aumento de dívida é uma coisa que eu nunca tinha ouvido, mas pronto, mas é uma justificação que o Francisco deu e é lá válida para ele e quem o gostar desse argumento. Agora, a questão é que a Turitermas não estava ainda num processo de regularização, de património, num processo de encaminhamento e, de repente, quando devia estar a assegurar as estruturas das termas, da saúde, a parte social, faz este investimento. Que não é um mau investimento, porque todo o Conselho merece o investimento, os taipenses merecem o desenvolvimento. Agora, a Turitermas estava endividada até aos cabelos e ficou pior, com a anuência da Câmara Municipal, que sabiam todos, os responsáveis pela Turitermas e os responsáveis pela Câmara Municipal, que é o maior acionista, que se houvesse problemas, a Câmara Municipal garantia. Que é aquilo que está a fazer? Que é estar a garantir. Mas o problema não é garantir hoje. Porque hoje garante 2 milhões, ou durante 7 anos vai garantir 2 milhões. E para a frente, com quem é que vai garantir? E os serviços que deveriam estar realmente a desenvolver-se, que era a parte termal, e para aquilo que foi construído, a parte social de acesso à saúde, não se acabarem. Quem é que se vai responsabilizar por isso? Por isso, muito me admira que o Sr. Presidente, nestas declarações, diga que há responsáveis. Pois há, e os responsáveis têm que assumir. Mas não podem assumir, tapar hoje um buraco e amanhã abrir outro. Foi isto que aconteceu sempre com a Turitermas. Mariana, numa eventual concessão a privados, como é que vias esse cenário? Quer dizer, há ali dinheiro público investido. E de dinheiro público investido, agora usufruir os privados, parece-me que não vai ser no benefício de todos, como estamos a querer fazer, ou como o Francisco quis crer, que é a tradição, o acesso, porque se for os privados, os taipenses nem todos vão ter acesso a estas estruturas. Isso é precisamente algo que te queria ouvir, Mariana, sendo Domingos Bragança um político tão experiente, que explicação é que encontras para o facto de ele ter aventado ainda tão longe, não sabemos o que se vai passar ainda, essa hipótese remota de concessão? É mais uma vez não saber o que está a fazer. Vamos tentando, vamos anunciando isto para ver no que é que dá.
para ver se o Tribunal de Contas aceita. Depois o Tribunal de Contas não aceitou, a culpa é do Tribunal de Contas. Depois, como o Tribunal de Contas não aceitou, se calhar vamos para os privados, vamos concessionar. Por isso é andar aqui à deriva. E por isso é que na minha primeira intervenção eu disse que era preferível fazer-se um estudo, perceber-se com uma entidade até externa, perceber o que é que está a acontecer realmente com as contas da Turitermas, o que é que está a acontecer realmente com as estruturas da Turitermas. A Turitermas tem estruturas que dão dinheiro e por isso é perceber se podemos desenvolver aquelas estruturas de uma outra forma para poder fazer face às dívidas, porque as estruturas estão feitas, a dívida está feita, agora temos é que encontrar soluções. E as declarações do seu Presidente de Câmara são de quem anda à deriva. De quem anda à deriva, que fez uma proposta de que vai comprar aquelas estruturas, mas a seguir pode-se concessionar a privados porque não sabemos bem se isto vai resultar. Em declarações aos jornalistas, Domingos Bragança levantou ainda uma terceira hipótese, que é eventualmente conseguir-se uma renegociação da dívida com a banca. Não sendo possível fazer a aquisição que está em vista. Vamos já ver, António. A Turitermas está endividada e ficou pior. A Turitermas ficou pior, endividada. Com a construção do polidesportivo. Porque havia é preciso explicar tudo, Francisco. A história da Turitermas é como aqueles livros. Turitermas para totós. É a mesma coisa. Mariana. Por amor de Deus, Mariana, então. Ficou pior, não Mariana, ficou? O primeiro índice de totomania é quando as pessoas recusam a compreensão da história, que justamente nas Taipas Turitermas tem um peso que não tem em muitas outras freguesias do Concelho de Guimarães, em muitas outras geográficas do Concelho de Guimarães. De facto, a ideia de que isto se gera a partir do nada, a partir de um deserto histórico, enfim, tem a ver muito com o grau de menos 0 ou menos 1, abaixo de 0, que a política nacional, internacional e também local ainda bem que para algumas coisas da história é preciso, o passado é preciso e para outras não. Marta, mas ainda bem. Ficamos, exatamente, vamos ver, um dia a gente conversa. Não é preciso, um dia a gente conversa, sim, é verdade, vamos ver. O que acontece é o seguinte, estes investimentos foram feitos no pressuposto que haver um aumento de capital da Câmara de junto das Taipas Turitermas. Isto foi tudo clarinho. O pressuposto era esse. Clarinho, e, portanto, havendo este pressuposto, não havia nenhum problema com as contas das Taipas Turitermas. Não havia, agora há. Não havia. Como o Tribunal de Contas não permitiu o aumento de capital, ou seja, a injeção de capital da Câmara nas Taipas Turitermas, há um problema de dívida que seria resolvido por aquela via. Então, e foi feito. E este problema de dívida existe porque as Taipas Turitermas foi ela a desenvolver os equipamentos. Ao contrário de, por exemplo, das outras cooperativas em Guimarães, que não têm dívida relevante, porque não fizeram elas os equipamentos. A única diferença é esta. É preciso que as pessoas percebam isto com clareza. Mas, para as Taipas Turitermas, até seria mais interessante do ponto de vista contabilístico que fosse a Câmara a fazer os equipamentos que fosse ela própria. Porquê? Porque, enfim, basta saber um mínimo elementar de contabilidade. Quer dizer, os índices de amortização dos equipamentos que foram realizados faz com que o resultado líquido das contas no final do ano seja sempre um resultado líquido muito difícil. Mas é preciso também que se saiba que há 4, 5 anos atrás, os negócios, a faturação das Taipas Turitermas multiplicou-se por 4, de cerca de 300 ou 400 mil euros por ano para quase 1,5 milhão de euros por ano. 1,5 milhão de euros por ano. O que permitiu que as Taipas Turitermas fossem hoje uma empresa sólida, com funcionários, com dezenas de funcionários, que contribui ativamente para a economia daquela região, para a identidade daquela região, e que isto não tem nenhum problema especial. Isto o Carlos vem com a conversa de que há uma junta paralela. Se aprova uma junta de turismo das Taipas, eu sei que o Carlos não gosta de história, não sei se a Mariana gosta ou não gosta, mas se aprova uma junta de turismo das Taipas, que só foi verdadeira e formalmente... Carlos, mas é importante saber isso. Em 1923 foi criada a Comissão de Melhoramentos das Taipas. Depois, em 1935, foi criada a Junta de Turismo das Taipas. Junta de Turismo das Taipas, que era presidida por um representante indicado da Câmara. Sobre a gestão não tem nada a dizer. Desculpa, não, sobre a cooperativa, só a cooperativa das oficinas eu sei que queres interromper, tu estás a gostar. Mas eu acabei de falar sobre a gestão. Eu acabei de falar sobre a gestão. Eu acabei por dizer que os equipamentos foram feitos, que até dava jeito às Taipas Turitermas
que os equipamentos tivessem sido feitos pela Câmara e não por eles, porque a amortização Não tens nada a apontar, pronto, já faz com que os resultados líquidos É uma história maravilhosa. transitados sejam sempre muito mais difíceis do que o que seriam. E que a história das taipas turitermas É de sucesso. conduz a que as taipas turitermas sejam uma entidade com uma presença muito forte na cidade, no núcleo, naquele núcleo urbano que é o segundo núcleo urbano do Concelho de Guimarães. Portanto, não há problema das contas. Não há problema das contas. As contas estão maravilhosas. As contas estão bem. O que era preciso, como estariam péssimas as contas, se a oficina tivesse realizado o Estás a fazer uma investimento comparação no não é Palácio justa. Belfort. Se o Palácio Belfort tivesse sido feito a expensas da oficina, sem com participação da Câmara Municipal de Guimarães, a oficina estava falida. Se o multiuso tivesse sido feitas as expensas da Tempo Livre e as piscinas as expensas do Tempo Livre sem com participação da Câmara de Guimarães, sem o capital da Câmara de Guimarães, a Tempo Livre estaria completamente falida há muitos anos. Como toda a gente percebe. O que está em causa é, como já foi dito pela Mariana, mas logo a seguir inflexiona, é uma questão meramente financeira. Que será resolvida. Se não for através desta compra, será através de um instrumento financeiro António, que permita que aconteça nas taipas aquilo que acontece na cidade e noutros equipamentos públicos que não podem ser diminuidores da identidade dos taipenses e que, na sua voragem precoce, o PSD, e não só, mas sobretudo o PSD, está a tentar exorbitar um pouco precocemente, o que acaba por não ser tão bom para o seu objetivo como devia ser. Por último, muito rápido, a Junta de Turismo das Taipas sempre existiu e sempre existiu em paralelo com a Junta de Freguesia das Taipas. É preciso que isto se saiba. Sempre existiu em paralelo. E, portanto, este fenómeno solar que o PSD quer inventar, não passa disso. De um fenómeno solar, de um milagre das nuvens, do milagre do sol, que hoje em dia já não se repete. Carlos Carajal. Pensei que era da Lua, mas afinal é o milagre do sol. Eu, com máxima honestidade e máxima transparência, digo que o PSD ainda não é hoje poder em Santa Clara por causa de situações como esta. E se nós compararmos, inclusive se estivermos atentos a duas situações que se geraram, quer nas Taipas, quer na freguesia vizinha São João de Ponta, em que o presidente que era eleito era do PSD e depois passou para o PS, e se também estivermos atentos ao que se passou nas Taipas, da forma como nós perdemos esta junta, os vimaranenses, mais tarde ou mais cedo, vão perceber o que está aqui a passar. Isto não é um jogo... Estás tristes com os resultados eleitorais, Francisco, isto não é um jogo entre iguais. Isto é um jogo bastante desigual e a democracia assim está ferida de morte em Guimarães. Isto é um exemplo claro. A forma... Francisco, vou-te devolver um mimo. Não estás a gostar daquilo que eu estou a dizer? A nossa situação não te importa. A democracia está ferida de morte em Guimarães. Porque é à custa do dinheiro dos contribuintes que se antecipa o resultado das eleições. É assim que se constrói. A vitória do Partido Socialista em Guimarães constrói-se assim. Mas com o devido tempo e de uma forma estruturada, o PSD vai ter que conseguir demonstrar aos vimaranenses como é que é este processo democrático em Guimarães. Francisco, mas não chores quando os resultados forem outros. Francisco, não digas mal dos vimaranenses que não sabem escolher Francisco, nunca ouvirás Carlos Caneja Amorim dizer mal dos vimaranenses. Nunca. Nem eu, nem o PSD. Nós, inclusivamente, que não temos obtido o sucesso que queríamos, que era vencer as eleições, não desistimos de lutar. E isso é um sinal de amor por Guimarães. Claro, e, portanto, quero-te dizer o seguinte, Francisco. Conseguiste dizer aqui, perante o nosso auditório, que as Taipas Turitermas, com um endividamento de 5 milhões, é um caso de sucesso, arrepia a espinha de qualquer vimaranense que nos está a ouvir. Deixa-me só concluir, 10 milhões é tempo livre. Deixa-me só concluir, Francisco, mas então explica-me. Francisco, explica-me porque é que a Câmara Municipal que tem a gestão das Turitermas, quando construiu e quando adquiriu estes terrenos, deveria ter lá posto: atenção, nós estamos a fazer isto tudo, mas nós não vamos ter dinheiro. Mais tarde, a Câmara Municipal vai ter que comprar isto. E mais, os vimaranenses vão
vão ter que transferir mais 2 milhões. É a Assembleia Municipal. Mas, infelizmente, consta a Assembleia Municipal aumento de em capital. algum lado tu ouviste a Câmara Municipal ou o gestor da Turitermas dizer lá atrás que no momento em que se construía, que não ia haver dinheiro para pagar e que era a Câmara Municipal que pagava no fim. Francisco, a questão é esta, é a história. Percebes, Francisco? Porque estamos no final. Francisco, percebes? É que, independentemente do argumento que tu trazes, que eu acho que é legítimo, que tu digas, e em boa verdade, compreendo que algum valor ao que tu estás a dizer no sentido de... Mas isso estás a apanhar a parte pelo todo. A questão é como é que foi possível lá atrás? Já se sabia isso, Francisco. Claro se já se sabia isto, claro, porque é que se diz assim? Sempre se soube. Então, Sempre se soube. O capital sempre foi da Câmara. O capital sempre foi da Câmara. Francisco. O capital sempre foi da Câmara. A Câmara queria que houvesse um aumento de capital. Queria que houvesse um aumento de capital na Assembleia Municipal. O Tribunal de Contas não deixou. Disse explicitamente às pessoas, não se negou ao assunto. Deixas-me, Carlos, o Presidente da Câmara... Eu queria perguntar, Carlos Jamões, agora só dizer desculpa, coisa. Muito rapidamente, como é que vês o futuro? Qual a solução para o futuro? Estes equipamentos na órbita de uma outra cooperativa, da Tempo Livre, por exemplo, ou na Junta de Freguesia? O Francisco não teve a possibilidade de estar presente, certamente porque não tinha que estar a instruir os nossos alunos aqui em Guimarães, mas o António esteve presente, eu também estive presente, e foi assustador e frio, como disse até julgo que o António, a forma serena como o Presidente da Câmara o disse, que no limite, se o Tribunal de Contas não aceitar, avança-se para a concessão, e se nenhum privado se mostrar interesse... que há os riscos, no fundo, deixou claro que há o risco de insolvência da Taipas Turitermas. Não existe e isso risco é, de Francisco, deixou claro o risco. O que é isso de deixar claro? Francisco, faço-te a pergunta, se tu me permitires. Se o Tribunal de Contas não permitir que entre dinheiro público, Francisco, percebe isto? Percebes a ideia? Imagina. O Tribunal de Contas não permite que entre dinheiro público. Nenhum privado se mostra interessado, o que é que vai acontecer à Taipas Se cá nevasse fazer-se casqui. Não, isto é possível. Importante é no momento de analisar cada situação. Não era isso. Francisco, não quiseste analisar tu querias um argumentado terror. Não é. Queres que eu resolva o teu argumentado terror. Desculpa, não dou esse peditório. Já percebi. Custa muito dinheiro. Francisco, o próprio Presidente da Câmara levantou essa possibilidade. Desculpa, mas eu não vi isso em lado nenhum. O Presidente da Câmara disse. Não estou a desconfiar do teu testemunho. Se o Tribunal de Contas... A primeira solução é dinheiro público, ok? Ponto. Se o Tribunal de Contas não o permitir, teremos que avançar para a concessão. Se nenhum privado se mostrar interesse, sabes o que é que aconteceu nas termas de Monção e nas termas de Vizela. Portanto, o cenário é perigoso. E agora, Mariana, estamos à deriva, não é? Estamos à deriva. Estamos à deriva porque são apresentadas 3 possibilidades, é porque estamos à deriva. E uma estrutura que tenha esta dívida não pode estar confortável. Não podemos estar aqui a achar que está tudo bem, tendo esta dívida e tendo a Câmara que tapar este buraco, como eu já falei. E vamos, se calhar, ter que voltar a esta questão, porque o Francisco vai olhar para este programa e vai ver que falou mais da oficina e da Tempo Livre do que propriamente de Taipas Turitermas. E por isso, aqui a questão é, se a Câmara Municipal de Guimarães, esta do ET eu também já o tinha arrumado, se a Câmara Municipal, estou a guardá-las, se a Câmara Municipal de Guimarães é a maior acionista da Turitermas, porque é que decidiu pôr a dívida na Turitermas e não decidiu construir como construiu para a oficina, como construiu para a Tempo Livre? Por isso, isto é um argumento vazio. Isto é um argumento vazio. E por isso, quando o Francisco chegar a casa, vai repensar melhor e vamos ter que voltar a este tema. E por isso, a questão, nos meus não, que não fui eu que os dei, por isso, a questão aqui é perceber, e ainda vamos a tempo de perceber bem quais são as condições em que se encontra a Taipas Turitermas e perceber de que forma é que podemos ajudar realmente a que não se afunde mais e tenha realmente o equilíbrio económico que necessita para continuar, ou financeiro, ou que não é a mesma coisa. O financeiro, Francisco, para te fazer a vontade, não é vontade, para que faça o seu papel social, que deveria ser aquele com que deveria estar mais preocupado. Está a fazer, não é? Francisco, presumo que não vês razão pode não fazer no futuro, a olhar para o futuro, mas mesmo assim não resiste a perguntar-te. Não, eu acho que se deve olhar para o futuro. Quer dizer, é inevitável olhar para o futuro. Agora, não vou olhar para daqui a 2000 anos. Eu não sou milenarista
como, por visto, o PSD, a CDU ou os Verdes são. Não tenho pulsões milenaristas. Estava a evitar dizer CDU, Nós temos mas que afinal resolver disse. os problemas quando eles surgem. E neste momento havia uma solução que foi à Assembleia Municipal, que foi anunciada e que foi à Assembleia Municipal, foi aprovada na Assembleia Municipal, foi chamada para o Tribunal de Contas. Há uma segunda solução. Vamos ver o que o Tribunal de Contas diz. Seria uma absoluta catástrofe se eu dissesse, não, o Tribunal de Contas já não vai aceitar e, portanto, vamos pensar o que é que vai acontecer daqui a 1000 anos. Se o Tribunal de Contas não aceitar, veremos o que é que vai acontecer do ponto de vista político e do ponto de vista económico. Não estamos à deriva. Há uma solução. Que é qual? A dívida das Taipas Turitermas tem que ser comparada e encaixada no conjunto global da dívida da Câmara Municipal de Guimarães. Porque a Câmara Municipal de Guimarães é dona de 95% das Taipas Turitermas. Querer esquecer este pormenor identitário e de gestão é intelectualmente não ser honesto, porque é relativamente à dívida da Câmara que a dívida das Taipas Turitermas tem que ser ancorada e não no seu contexto, no seu microcontexto específico. Ou seja, a Câmara é que é o suporte das Taipas Turitermas. Portanto, é o orçamento da Câmara que garante as Taipas Turitermas e que garantirá no futuro. E este não é um bordão para, final do programa, dizer que este é um assunto que certamente regressará ao Guimarães em Debate. Não temos dúvidas que nos próximos tempos ele estará presente. Quanto mais não seja, a 28 temos Assembleia Municipal e provavelmente, ou muito me engano, mas será motivo de aceso debate político, o que é sempre importante. Porque por agora, minha senhora e meus senhores, não resisto a fazer-lhes a pergunta habitual. Houve alguma coisa que não falamos e devíamos ter falado ou preferem já avançar mesmo? Carlos Carajã Amorim. Eu gostaria de ter falado aqui do Partido Socialista não antecipar cenários. De facto, é um tema que eu acho bastante interessante, porque o que constato é que uma laicidade com fé, que vai correr tudo bem, certamente, mesmo quando tudo indica que vai correr tudo mal. Mariana Silva. O que não falamos e devíamos ter falado é que vale a pena ver a agenda de verão dos Banhos Velhos, que tem concertos, tertúlias, cinema, e vale a pena também usufruir da parte cultural dos Banhos Velhos. E Francisco Teixeira. Que vai engrossar a dívida da Taipas Turitermas, não é? O que eu trago aqui hoje é um tema dos muitos que não falamos, que vale é que ainda cá livro estaremos. com que eu estou a deparar-me neste momento, que é justamente um livro clássico, mas que neste momento é traduzido para português, Por Dentro do Terceiro Reich, de Albert Speer, que foi o arquiteto principal de Hitler e ministro da guerra do Terceiro Reich durante a Segunda Guerra Mundial, dos nazis, e que nos dá uma descrição delicadoce, mas ainda assim muito impressiva, da inautenticidade da corte hitleriana, da corte nazi e do próprio Hitler, que navegava por cima dos maiores crimes e da maior barbárie, como se tudo fosse normal, como se tudo fosse ocasional, como se nada tivesse história. E porque ao longo do programa várias vezes se falou de história, se invocou a história, nada melhor do que uma reflexão sobre a história que ainda está bem perto de nós e parece cada vez mais presente para chegarmos ao final de mais uma edição de Guimarães em Debate. Regressaremos na próxima sexta-feira, a partir das 21 horas, como habitualmente, com outros temas e talvez outros protagonistas, porque por agora é mesmo só tempo de lembrar que nos poderá continuar a seguir nos próximos dias nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães, seja na versão vídeo ou na versão áudio.